Saudações, amigas e amigos, eu sou Elison Silva e chego agora para mais uma edição do Quarta Categoria, a edição de número 162, para quem acompanha o podcast desde que a gente começou lá em 2020, e mais um programa semanal com exibição no canal Sportnet. E a você que nos acompanha, que nos assiste, que nos escuta, eu peço para que siga a gente no @pcategoria, tanto no X quanto no Instagram, curta nossas postagens, compartilhe os nossos episódios que estão nos tocadores de podcast e se inscreva também no nosso canal do YouTube, no @pcategoria também. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Também avisa para todo mundo que a gente está no ar toda semana na Sportnet, levando aí a palavra da quarta divisão do Campeonato Brasileiro, Brasil afora, toda semana. E é claro, agora a gente vai falar sobre esses jogos que definiram os participantes das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Agora restam 16 clubes na disputa. Passado o primeiro mata-mata, Santa Cruz e Imperatriz precisaram dos pênaltis para se classificar, assim como o Misto, que eliminou a Portuguesa, primeiro grande clube a cair na competição. E para dizer que nós avisamos, estão aqui meus amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Satisfação, pessoal. Satisfação, Elison, Marcos. Um abraço a todos e todas que nos escutando, nos assistindo. Eu vou começar o episódio lá um pouco Miguel Falabella no meio do show, né? A Série D ensina, mas muitos não querem aprender. Isso a gente viu nessa segunda fase da competição. Bom dia, boa tarde, boa noite, Elison, Felipe e a todas e todos que nos acompanham aqui no podcast Quarta Categoria, tanto no Sportnet quanto nas plataformas de podcast. Meu destaque vai para dois confrontos aí dessas oitavas de final que são, para mim, os confrontos mais pesados, né? De um lado, a gente tem dois times que, se não tem camisas pesadas, mas fazem campanhas de camisas pesadas, que são Ceilândia e Barra, e do outro, duas camisas que são pesadas em seus estados, até tipo assim, no futebol de quarta divisão, mas que estão fazendo campanhas, estão fazendo por merecer esse rótulo, né, que são Inter de Limeira e Rio Branco. Vão ser dois duelos interessantíssimos, e são os dois duelos de equipes que estão entre os 8 primeiros colocados daquela classificação geral dos 16 que estão nas oitavas. Pois é, agora é hora de, além de se classificar, também de fazer conta. E a gente vai contar isso para vocês daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva. Chegamos com a edição 162 do Quarta Categoria para falar sobre os confrontos formados para as oitavas de final. O mata-mata antes do mata-mata do acesso. E se a gente já tinha aí na verdade, pré-definidas aí os cruzamentos nessa segunda fase para as oitavas de final, agora não tem isso, na verdade, né? Para chegar no mata-mata do acesso, dos 8 classificados, a gente vai ter a contagem de pontos em todas as fases, somando a primeira fase, a segunda fase e as oitavas de final. O que pontuar mais vai enfrentar o oitavo, o segundo, o sétimo, o terceiro enfrenta o sexto e o quarto enfrenta o quinto. Então já não tem mais essa pré-definição dos confrontos agora. E a gente vai começar trazendo um desses confrontos das oitavas de final. Começando com o Central, que com muita emoção foi buscar um empate por 2-2 aos 51 do segundo tempo contra o Lagarto para avançar. E o adversário da Patativa será o MAC, que havia vencido a Tunaluso por 4-1 na ida, perdeu por 2-0, um gol logo no primeiro minuto que parecia que ia colocar fogo no jogo, mas a Tuna só conseguiu fazer o segundo já na reta final, acabou eliminada. E aí a gente vai ter, Felipe, esse confronto entre Central e MAC, duas camisas bem tradicionais do futebol nordestino se enfrentando. Duas camisas tradicionais, porém, né, se fosse para apostar, digamos, ali no início da Série D, né, e falasse que teríamos um confronto entre as duas equipes nas oitavas, eu acharia uma grande loucura, assim, né, porque realmente eu acho que é o único confronto para mim que tem dois times que não eram esperados chegassem até as oitavas, né, apesar do Maranhão ter sido campeão maranhense, mas começou a competição um pouco abaixo, até se classificou meio abaixo, né? Mas depois
fez um 4x1 muito forte para cima do Tatu na Luz, então se provou muito bem, enquanto o Central foi rebaixado no Pernambucano, né? Então, são duas equipes que vinham em situações um pouco abaixo, como você tem o Maranhão, acabou tendo o título maranhense para comemorar, né? Ter uma sobrevida na temporada, mas não conseguiu reverter tanto isso em futebol na Série D, mas agora chegam os dois para as oitavas de final. O Maranhão teve tranquilidade, digamos, em certo ponto, né? Tomou esse susto logo no início com o Ronald Santana, e o segundo gol saiu só no finalzinho da partida, né? Nos acréscimos. Ali teve alguma chance, mas o Tatu na Luz não conseguiu ter chances claras, né, de fazer o terceiro gol. Não conseguiu, a Maranhão conseguiu neutralizar bem as jogadas finais da equipe. E agora teremos um confronto entre duas equipes, né? A gente tem dois confrontos de duas equipes não estão entre os 8 melhores clubes classificados, né? O Central é a primeira melhor campanha e o Maranhão é a pior campanha, né? O Maranhão, inclusive, é o único time que tem aproveitamento menor do que a metade, né? Menor que 50%, né? Isso é um fator aí interessante e mostra muito bem como é que foi essa campanha do Maranhão até aqui, né? E o Central é o único invicto como visitante, isso é um fator interessantíssimo, né? O time quase perdeu o jogo para a Lagoarta, mas no finalzinho fez o gol aí da classificação, garantiu a classificação. E é um confronto que já aconteceu na Série D, né? Há 6 anos, 2019, se enfrentaram, né? O jogo, inclusive, já rolou na Série A, na Série B e na Série D. Na Série C não será possível ano que vem, já que um vai ser eliminado. Mas, de fato, é um jogo que surpreende, né? Pelo que a gente esperava lá no início do campeonato. O Maranhão, talvez, né? Se tivesse alguma expectativa, o Central não. O Central é a grande novidade dessas oitavas. E acho que está um passo à frente do Maranhão, um time mais sólido, mais consistente. O Maranhão parece que renovou o espírito para o mata-mata, tem outro time, e parece que isso está fazendo valer essa campanha nova que está fazendo o time lá do Maranhão. Por mais que sejam duas equipes que figuram entre as 8, entre aspas, piores equipes do ranking de 16 que classificaram, né? É muito difícil a gente falar que esse confronto está nivelado por baixo, né? Acho que muito pelo contrário. Acho que o Central na fase de grupos fez uma campanha até consistente, chegou a brigar pela liderança, né? Acho que por um detalhe ali, a equipe não conseguiu manter esse ritmo até o final das 14 rodadas iniciais e acabou caindo um pouquinho na tabela. O Maranhão, sim, um pouco mais instável, né? Eu diria até bem mais instável que o Central. Passou por muitos percalços para classificar na fase de grupos. Em muitos momentos a gente considerava até que ficaria de fora, né? E conseguiu reagir na reta final e pegar a última vaga. Mas são duas equipes que, de um lado, você tem um Maranhão que todo ano tá chegando no mata-mata. É uma equipe que já bateu na trave nas quartas de final em 2023, diante do Ferroviário. Então, é uma equipe que dá para a gente esperar algo no contexto da Série D. Já, inclusive, na nossa tier list, a gente botou como possível surpresa, se eu não me engano. E o Central, que mesmo que a gente tenha botado até como uma equipe que não deveria nem disputar, né? Mas tem provado o contrário desde o início da competição. Então, acho que vão ser duas equipes que chegam forte para esse duelo, né? Não acredito que seja um duelo desnivelado em relação aos outros. Inclusive, pode surpreender muita gente a forma como uma dessas duas equipes pode chegar nas quartas. Pois é, um confronto agora de duas equipes que surpreendem bastante, né? Apesar do Maranhão ter sido campeão, inclusive estadual, mas na Série D fez uma campanha bem abaixo do que se esperava na primeira fase. E o Central que já chegou com a bagagem de ter sido rebaixado no Pernambucano. A gente vai seguindo agora porque teve emoção no Maranhão e para o Maranhão, na verdade, né? Em Pernambuco também. Calma. A gente teve alerta de pênaltis em um confronto que já parecia definido, contando com outro time maranhense. No Frei Epifânio, a Imperatriz recebeu o Manaus após ter vencido por 2-0 na capital amazonense. Mas o Gavião reverteu, devolveu 2-0 e levou a disputa para os pênaltis. Mas o Cavalo de Aço levou a melhor e continua na briga pelo acesso. E o adversário dos maranhenses será o América de Natal, que segue sendo regido por Souza, né, que chegou ao terceiro jogo seguido, contribuindo com assistência, dessa vez
para a vitória por 2-0 sobre o Juazeirense, né, que acabou deixando para trás aquele trauma de 2017 e se classificou. O Mecão acabou se classificando para as oitavas de final, Marcos. O Imperatriz deu um baita de um susto nos seus torcedores, né? Sofreu 2-0 para o Manaus, jogando em casa, com gols de Diogo Costa e Wanderson, né? Primeiro gol, golaço do Diogo Costa, acertando um chutaço de fora da área. O segundo gol do Wanderson, acabou o goleiro saindo muito mal no último lance da partida, né? E aí o Wanderson de cabeça conseguiu igualar o confronto e levar a decisão para os pênaltis, né? Como foi falha aí do Redson, né? O Redson acabou se redimindo na decisão dos pênaltis, né? Acabou adivinhando, ele pegou um pênalti e ainda por cima o desempenho dele foi muito bom, que ele adivinhou um canto em 3 das 4 batidas do Manaus, né? Enquanto o goleiro da equipe amazonense acertou o canto em uma das 5 batidas e não pegou nenhum, né? Acabou, acho que, tendo esse bom desempenho e se redimindo dessa partida ruim no tempo normal, né? Inclusive uma partida ruim defensivamente do Imperatriz como um todo. Não foi uma equipe que não sentou, não acho que sentou no resultado, né? O Imperatriz buscou ofensivamente tentar fazer um gol para no mínimo, se fosse para perder o jogo, mas pelo menos ter um golzinho marcado e não precisar de pênaltis, né? Mas defensivamente deixou muito a desejar e o Manaus se aproveitou bem disso, né? E agora o Imperatriz pega o América de Natal, que eu esperava muito mais desse confronto contra a Juazeirense, né? Acho que todos nós aqui na bancada concordamos com isso, né? Porque a gente o tempo todo falou desse desnivelamento entre o grupo A3 e A4, né? E no jogo da volta, né? No jogo da ida ficou 1-1 entre Juazeirense e América de Natal, até dá para levar, né? Mas na volta eu achei o América de Natal um pouco num ritmo muito abaixo, né? Acho que jogou com um pouco de freio de mão puxado e acabou sofrendo para construir essa vantagem de 2-0, né? Somente depois dos 31 minutos que o time engrenou na partida e a Juazeirense não mostrou força para reagir. Parecia que a equipe baiana estava ok levando o resultado para os pênaltis e o América de Natal meio que conformado, né? Um ritmo muito abaixo, né? Mas conseguiu construir essa vantagem e se classificar, né? Agora o América de Natal vai ter um teste, né? Que não vai poder jogar nesse ritmo desacelerado, não. O Imperatriz vai forçar bastante para tentar buscar a classificação, né? Eu acho que vai oferecer mais risco que a Juazeirense. E o América de Natal vai ter que estar mais preparado para esse confronto. Você falou de trauma, né? A América se livrou de um trauma, vai pegar outro, né? Saiu, perdeu para a Juazeirense em 2017 e perdeu para o Imperatriz em 2018. E o Imperatriz fez o contrário, né? Eliminou o Manaus em 2018 e também eliminou o América em 2018, né? Um ano que subiu. Né? O Manaus foi um jogo do acesso, não foi um jogo. Não foi antes, né? E agora vai ter esse confronto bem interessante, né? São duas equipes se enfrentaram 4 vezes em 2018, né? Além do jogo de acesso, também teve. Perdão, além das oitavas de final, também teve na primeira fase. Agora voltam a se encontrar. 2 times que passaram, né? Como o Marcos citou, meio que num susto, né? Porque realmente o América. Assim, o América não sofreu tanto assim com a Juazeirense, mas a morosidade da partida era, como o Marcos citou, era bem nítida, assim, até que o América conseguiu fazer o primeiro gol e deu mais tranquilidade. Já. Dá pra dizer até que achou o gol, né, digamos, pelo andar da carruagem da partida. Né. Enquanto o Imperatriz vacilou demais. Né. Era um jogo que parecia tranquilo para a equipe, acabou que uma falha do goleiro, né, como o Marcos citou, levou a decisão para os pênaltis e acabou que só nas finalidades garantiu, né, essa vaga, né? E esse resultado, né, deu sobrevida para um rival, né? A gente vai falar da eliminação na segunda do Sampaio Correia, mas o Sampaio ainda mantém viva a esperança de disputar a Série D, porque o Imperatriz e o Maranhão estão na Série D ainda, né? Os dois vão ter que subir juntos para o Sampaio ter calendário, já que o IAP é quem é o primeiro suplente, digamos, aí, dessa dupla, né? E vai ser um jogo bem interessante, né? Duas equipes que conhecem muito bem a Série D, já subiram de divisão. Imperatriz aí teve um ano muito bom em 2018, enquanto o América teve um calvário até chegar até ao acesso, logo depois já caiu, mas de fato é um jogo bem interessante aí, um jogo de cores iguais, inclusive, e de muito equilíbrio, né?
mesmo com uma América melhor em pontuação do que o Imperatriz. Impressionante como o Souza destoa na série D, né? Porque o América não tinha se criado nada, não tinha criado nada o jogo inteiro. E aí ele tira da cartola aquele cruzamento que resulta no primeiro gol do América, com mais de 15 mil pessoas presentes na Arena das Dunas. É bom se registrar, a Arena das Dunas teve um bom público nessa partida, num domingo de tarde para a noite. E se teve emoção, né, no Maranhão e Pernambuco também teve de sobra, com 45 mil pessoas nas arquibancadas, que esgotaram os ingressos ainda na véspera do jogo. O Santa Cruz devolveu 2-1 do jogo de ida contra o Sergipe, mais uma vez contando com falha do goleiro Rock Kennedy. Só que aí o destino quis que o jovem goleiro fosse o herói nas cobranças de pênaltis e mantivesse vivo o sonho do acesso da Cobra Coral. O tricolor pernambucano terá pela frente agora o Altos, que voltou a vencer o Independência, dessa vez por 3-1, fazendo um agregado de 8-2 no confronto. E se o Santa Cruz precisou suar sangue para passar, o Altos passou voando pelo seu adversário, um confronto de dois times aí também que são candidatos ao título. Acho que é um confronto direto, quase que uma quarta de final antecipada, porque eu acho que as duas equipes, o Santa Cruz mais pela camisa do que pelo futebol, principalmente depois da metade ali da primeira fase, mas com condições de jogar a Série C no ano que vem. E é um jogo, né, que a gente foi ver o histórico, né, o Altos o Santa Cruz, dá para dizer que é freguês do Altos, né, são 3 vitórias do Altos e um empate apenas. O Santa Cruz nunca venceu o Altos, então isso é um fator bem interessante desse confronto, né, e demonstra muito bem a ascensão do Altos e a queda, né, que o Santa Cruz teve nos últimos anos, né. Sobre do Rock Kennedy, não tem como não citá-lo, né, assim, eu acho muito engraçado quando o goleiro falha, né, como ele falhou no contra o Sergipe, e depois mete uma marra muito grandiosa nos pênaltis, consegue transformar isso em defesas, né, como ele conseguiu, mas ainda acho que o torcedor de Santa Cruz na segunda-feira já pensou assim que o desespero que pode ter novamente, né, porque são 2 jogos que ele falhou, o Felipe Alves não vinha bem, então isso acabou saindo, e ficava aquela coisa, né, o Felipe Alves era titular, queria o Rock Kennedy agora é titular, e parece que é o Felipe Alves, mas acaba que as penalidades salvam um pouco, né? Mas a gente sabe que uma bola rolando é diferente do confronto individual ali nas penalidades. O Thiago Galhardo novamente foi decisivo, né? Conseguiu ajudar muito bem o time, né? Ele e o Souza, né? São os famosos aqui que estão mais decisivos, digamos, nessa Série D. Novamente foi muito importante na vitória da equipe pernambucana. Destacar, claro, né, a torcida que compareceu bem ao estádio, não, a Arena Pernambuco, não foi numa Arruda, mas assim mesmo lotou a arena para ter aí o apoio da torcida, né, e enquanto o Altos, né, é o melhor visitante da competição, isso é um fator na Série D muito, muito importante, passou tranquilamente, né, assim, não teve apenas um susto ali, mas o susto foi quando tomou um gol do Independência no jogo de ida, mas estava 2-0, né? Então não foi aquele susto tão grande assim. O Altos sobressaiu demais sim, em relação ao Independência, né? Aquele cheirinho de zero que a gente falou não existiu. E agora a gente tem um confronto bem interessante, né? De um time que vem jogando bem, regular, que é o Altos, um time que tem uma camisa, mas que não vem cambaleando um pouco, mas tem um cara muito decisivo que é o Thiago Galhardo. Isso é um fator que pode ser preponderante na próxima fase, né? São 2 equipes que conhecem a Série D recente, né? O Alves disputou a Série C, o Santa Cruz também, mas realmente é aquele duelo que a camisa não vai pesar, né? O Alves está bem acostumado a enfrentar times maiores no Nordestão, na Série D e na Série C também, quando passou por lá, e não vai ser diferente agora, né? Realmente é um jogo bem interessante. E assim, pela pontuação das 2 equipes, né, e pela classificação geral, dá para dizer assim, que tem uma carinha de quartas de final, porque de fato são 2 equipes prontas, mas eu vejo um pouco o Altos mais pronto do que o Santa Cruz nesse confronto, já antecipando o caso sem palpite. O Altos que estava já com a vantagem e abriu 3-0 com 13 minutos de jogo, né? Aí depois foi, enfim, foi só protocolar. A partida que já era protocolar virou ainda mais protocolar, Marcos. É complicado aqui, eu não tô com essa mesma segurança que o Felipe tem para cravar se o Altos está mais preparado que o Santa Cruz ou não, né? Porque a gente tem que lembrar que o Altos vinha de 2 derrotas na reta final, né, da primeira fase, e aí, tipo assim, a gente não sabia qual seria o impacto dessas 2 derrotas chegando no mata-mata.
Só que acontece que o Altos pegou a chave mais desnivelada, né, de toda a segunda fase, né. Na verdade, não era para ser tão desnivelado, né, porque até a gente chegou aqui falando que podia ter um cheirinho de zebra, mas acabou se provando a chave mais desnivelada de todas, né. E aí a gente não sabe ao certo como que vem o Altos para essas oitavas. Eu não consigo cravar, né. Acho que em relação à má impressão da primeira fase, o Altos consegue apagar essa má impressão e chegar com um ânimo mais elevado para as oitavas. Isso é bom para o Altos. Só que do outro lado tem o Santa Cruz que também vem de uma queda muito grande na primeira fase e que precisava de uma classificação que viesse de qualquer jeito. Tinha que vir de qualquer jeito essa classificação para pelo menos resgatar o ânimo do time. E o Santa Cruz a gente sabe que tem um elenco muito qualificado e consegue essa classificação, como eu falei, do jeito que tinha que vir, né? Independente se ia ser com goleada, se ia ser com sofrimento, veio também de um adversário que o histórico do Santa Cruz também não é bom contra o Sergipe, né? Então ele apaga também um fantasma de certa forma. Eu acho muito difícil cravar uma classificação de alguém nesse momento, né? Embora a gente vai ter que, né? Botar o pé na brasa para a gente apostar aqui, né? Mas é um confronto muito difícil, acho que não passa segurança nenhuma, né? De cravar um resultado com muita segurança. E até por isso mesmo, tem o que o Felipe falou, tem a cara de quarta de final, né? Aquela imprevisibilidade de um jogo valendo acesso, né? Inclusive, destacando aí a participação do Rock Kennedy, né? Tinha tudo para dar errado também, né? Ele falhou nos 2 jogos, e eu até analisando a decisão de pênaltis, né? O Alan Alves foi, tirando o fato do Rock Kennedy ter pego 2 pênaltis, né? O Alan Alves foi muito melhor nas escolhas dos cantos, né? Basicamente, que quase todas ele pulou no canto certo, o Rock Kennedy, maioria errando o canto, mas quando precisou quando ele caiu no canto certo, também garantiu a classificação do Santa. E destacar, né, o pênalti reto do Luan, né? Não foi tão reto, né, porque depois ele foi para lateral, mas foi uma das imagens da rodada da Série D. E também Pulou a bolha, digamos assim. E a corridinha do Erickson, né, do Sergipe, também para perder aquele pênalti. Foi andando, na verdade, né, até chegar na bola para estar para fora. Algumas situações bem interessantes que aconteceram nessa disputa por pênaltis. Passando para outro confronto, depois de empatar por 1-1 no Maranhão, o Manauara marcou com Peninha aos 38 do segundo tempo o gol da vitória por 1-0, que garante o Robô na próxima fase e que deixa o Sampaio Corrêa eliminado e até o momento sem calendário, além do estadual para 2026, algo que não acontecia há 19 e que vai completar 20 anos, porque não acontecia desde 2006. E aí, pela frente, os amazonenses vão ter outro adversário de camisa pesada, né? O Asa voltou a vencer o Ferroviário, fez 2-0 no Fumeirão, com gols de Thiago Alagoano e Júnior Viçosa, 2 jogadores rodadíssimos e muito experientes em Série D, que podem ser o diferencial para esse confronto. E agora o Asa, que tem a melhor campanha até o momento, entre os 16 times que seguem, vai jogar as oitavas de final, Marcos. Vou começar falando do Manauara, né? Que passou pelo Sampaio Corrêa vencendo por 1-0, com o gol de Peninha, né? Inclusive um belo gol, bela jogada, né? Deixou o zagueiro no chão, bateu sem ângulo, belíssimo gol, que só surgiu aos 39 do segundo tempo, né? Depois do Sampaio Corrêa ter um jogador a menos, né? Aí dá aquela impressão de que só foi com a expulsão, né? Foi na base do suor, mas quem acompanhou o jogo sabe que o Manauara teve chance até para ter resolvido a partida muito mais cedo. Né? O resultado acho que não traduz tão bem o que foi essa partida. Né? Depois da expulsão do Maurício, obviamente o Manauara teve a vida facilitada, né? Mas o time produziu para isso. Né? Não foi uma vitória que veio do acaso. Né? E não dá para. Mesmo que fosse no. Mesmo que se essa situação tivesse ocorrido, né, somente por conta da expulsão, né, a gente sabe que o Manauara tem uma equipe qualificada, né, vem fazendo sua segunda temporada seguida na Série D, mostrando qualidade, né, desde a temporada passada, chega muito forte esse ano também, então mesmo que viesse do acaso, né, seria também de forma merecida, né, acho que o
time que faz um bom trabalho também acaba contando um pouco com a sorte em determinados momentos, né? E agora do lado do Sampaio, né? Mais um jogo fraco da equipe da Bolívia querida, né? Que foi o único do grupo A2 que não conseguiu se classificar e lamentavelmente agora está sem divisão, né? Agora já do lado do Asa contra o Ferroviário, acho que tem um pouco da situação do Altos, mas obviamente né, não dá para comparar o Ferroviário com o Independência, né? Acho que a gente esperava um confronto mais equilibrado, até porque a gente não sabia como seria o impacto do Grupo A4 na campanha do Asa, né? E a gente esperava que o Ferroviário fosse oferecer um pouco mais de resistência em relação aos adversários que o Asa vinha tendo. Só que acabou não acontecendo. Então dá para dizer aqui que agora sim o Asa pode ter um teste de fato, que é contra o Manauara, né? Porque o Ferroviário não mostrou o que veio nesse mata-mata, né? O Asa passou com muita tranquilidade, né? Acho que foi uma das vitórias mais categóricas dessa segunda fase, né? E teremos agora um duelo equilibradíssimo, né, para agora de fato testar o Asa. Agora eu acredito de fato que o Asa pode ser colocado às cordas nesse confronto. E mostrou, Felipe, que o Ferroviário fez valer a fama de que o quarto colocado, ninguém queria classificar na quarta colocação no grupo A3 e acabou caindo logo no primeiro mata-mata. Esse é até um bastidor do nosso grupo, né? A gente analisou a tier list lá do começo, né? A gente colocou que 4 times do A3 passariam, né? E o Asa estaria de fora desses 16 melhores, né? Porque de fato a gente esperava que o grupo A3 fosse mais forte, né? Mais forte, sem contar o Central, né? Que foi forte, mas não se esperava que fosse tão bem assim. O América Santa Cruz a gente esperava, confirmaram isso. O Central foi a surpresa e foi muito bem na primeira fase, enquanto o Souza 13, né, não foram nada bem na competição. O Horizonte pintou como uma surpresa no grupo e acabou que o Ferroviário, na última rodada, conseguiu a vaga, né? E aí, né, pega o Asa, que teve uma campanha muito boa, né, muito sólida no grupo A4, que sobressaiu. A gente tinha essa dúvida sobre esse grupo A3, né, se o quarto do grupo A3 seria melhor que o primeiro do grupo A4. Claro que durante a primeira fase isso foi caindo, né, da nossa percepção, porque era visível que o Asa tinha um time mais forte, e acabou que no mata-mata aí sim se comprovou mais ainda, né? O time conseguiu fazer um jogo tranquilo, né, na volta, né, já que o Ferroviário teve chance de fazer o gol, de sair com a vitória até no jogo de ida, e não fez aquilo que a gente sempre fala, né? Se você tem chance de fazer gol no mata-mata, você tem que aproveitar, caso contrário, você vai ser punido, e o Ferroviário foi punido. Depois o Asa conseguiu fazer 1-0, depois fez 2-0 lá em Arapiraca, né? Então conseguiu a classificação de uma maneira muito firme, né? Porque realmente teve uma pressão ali de tomar um gol na primeira partida, mas conseguiu segurar esse resultado, e depois em casa teve tranquilidade para fazer 2-0. Enquanto o Manauara é aquele velho caso de clube novo, clube que poucos conhecem, mas que a gente sabe que é forte, né? Tem investimento financeiro muito bom para o padrão da Série D. Foi muito bem no ano passado, né? Teve aquela questão do presidente, né, e tal, de ameaçar ser licenciado futebol caso não subisse, não se cumpriu, ainda bem, porque realmente é um projeto bem interessante, e que agora, novamente, conseguiu aí, né, essa classificação para as oitavas, né, chega contra o Asa, um jogo bem interessante, um jogo bem equilibrado, até surpreende que o Manauara tenha a 10ª melhor campanha apenas, né, porque a gente tem a impressão que era melhor, né, já que foi líder do grupo A1 por um bom tempo, até perder a liderança para a Tona Luso, né, mas de fato um jogo bem interessante, que o Asa é a melhor campanha, mas o Manauara tem bola para competir, é um jogo bem equilibrado, onde tudo pode acontecer, né, e aí a gente vai ter um bom teste também, mais um bom teste para duas equipes, né. O Manauara passou um pouco por isso no passado também com o Retrô, né, que a gente falava o contrário, que o Manauara talvez seria um teste agora com o Retrô, e acabou que foi eliminado nos pênaltis. E agora, talvez o Asa tenha esse teste para se cumprir, para ver se realmente tem essa força toda, porque me parece que tem, mas agora vai ter um jogo bem interessante, um jogo bem parelho aí, para as duas equipes, né, se enfrentarem, para ver quem passa de fase, e vamos acompanhar essa Sampaio Correia, né? Essa situação complicadíssima, né? Pode ficar depois de 20 anos fora de uma divisão nacional,
a situação é difícil, né? Tem que torcer para os dois rivais subirem, né? Então é pior ainda a situação, né? Você tem que torcer para os dois rivais subirem para ter a vaga, né? Já que se apenas um subir, você tem lá atrás, o IAP é quem sobe. O Sampaio Corrêa está entrando numa cova que ele já vinha cavando há bastante tempo. E uma coisa que pode pesar nesse confronto é quem vai se dar melhor com logística, porque esse trajeto, né, de Alagoas, do interior de Alagoas para chegar em Manaus, é algo que a malha aérea brasileira não tem facilidade para isso, né? Vai ser Só um comentário do Felipe Designer, né? O festival de cores de Manauara e Sampaio Corrêa, né? Um laranja, verde, vermelho e amarelo e branco. Então, é um festival de cores essa partida aí. Sensacional, é verdade. Um confronto bem colorido, esse entre Manauara e São Paulo, que o robô acabou levando a melhor. Passamos por 4 confrontos das oitavas de final. Agora a gente vai para o nosso intervalo, bem rapidinho, para voltar também falando dos outros 4 confrontos e, claro, da eliminação da Portuguesa. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O Futebol Lodge dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Estamos de volta com a edição 162 do quarta categoria, falando sobre os jogos de volta do primeiro mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro, né? Mais uma vez pedindo a você que siga a gente no @pcategoria, tanto no X quanto no Instagram. Compartilhe os nossos episódios que estão no YouTube, se inscreve por lá, deixa o seu like no nosso episódio, que estão também no Spotify, em vários tocadores de podcasts. E a gente está semanalmente também com exibição na Sportnet, na Sky, na Claro TV, levando para todo lugar desse país a palavra da competição mais democrática do Brasil. E a gente vai agora para mais um confronto, né? Porque com a vitória por 2-1 no Rio de Janeiro, se colocava a Aparecidense como candidata a uma classificação muito tranquila. No entanto, não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário. O Maricá ficou na frente do marcador em 2 oportunidades, mas aos 50 minutos do segundo tempo, com o Mário Henrique, o Camaleão conseguiu o gol do empate por 2-2, que mantém o time na briga por uma vaga na Série C de 2026, podendo fazer aquele bate-volta, né? Já que a Aparecidense foi rebaixada no passado. E agora o Camaleão vai pegar uma das surpresas das oitavas de final, que veio do Rio Grande do Sul, e não foi o São José, foi justamente o Goiatuba, que venceu por 2-1, após ter empatado em casa por 1-1, e o gol da classificação não foi só um gol, foi um golaço. Na grande área, cruzamento para o Daniel, boa jogada para o Bernardo, golaço! Gol do Goiatuba! Goiatuba está na frente, Nicolas, 2-1 e vai garantindo a sua sequência no Campeonato Brasileiro da Série D. Tá aí o golaço do Bernardo, que colocou o Goiatuba num confronto local agora pelas oitavas de final da Série D. Pois é, né? Um jogo bem interessante, né? Eu até comentei no perfil da Série Z, né? Que se você não conhece a Série D, não acompanha a Série D, esse é um bom jogo para você ter de introdução, né? Porque realmente tem tudo para ser um jogo bem interessante. Além disso, né? Tem outro bastidor do nosso grupo, né? Eu falei que era bem possível eu teria que fazer um meia-culpa, né, sobre Maricá e Aparecidense, porque eu enchi a bola da Aparecidense aqui no episódio passado e acabou que quase o Maricá cometeu o crime, digamos, lá. Quase zicou a Aparecidense e depois zicou o Maricá ao mesmo tempo. Exato. Sem contar Central Lagarto. Central Lagarto teve muita mais coisa ainda.
Então, de fato, né, é um jogo aí bem interessante, um jogo que, apesar de ser um confronto regional e estadual, né, poucas vezes foi realizado, né, apenas 6 vezes na história. O Goiatuba ficou um longo tempo fora da primeira divisão, quando a Presidência se consolidava na elite goiana. Nesse ano, né, o Goiatuba venceu a única partida que se enfrentaram, 1-0. Não me lembro se foi fora ou dentro de casa que a equipe teve. E o Goiatuba é um time peculiar, né? Tem um elenco muito, com jogadores bem experientes em Série D, né? A gente falou sobre o Bernardo, que fez um golaço, né? Ele foi, se não estou enganado, ele foi escolhido o melhor jogador, o melhor lateral da Série D por nós, na revista Série Z, em 2021 ou 2022, quando estava na Ferroviária. Ele fez uma grande Série D pela equipe. Sofreu muito com lesões depois disso, né, inclusive esse ano, e fez um golaço aí contra o São José, num jogo que demonstra muito bem o que é o Goiatuba na competição, né? O Goiatuba tem uma campanha de comandante bem ruim, né? Tem apenas 45% de aproveitamento como mandante, mas tem 62% como visitante, né? Então, um time que tem uma campanha melhor como fora de casa do que dentro de casa, né? E no confronto regional, né? A gente sempre fala isso em Série D, né? Que as forças parece que se equilibram um pouco, né? A Presidência tem um time melhor, mais consistente, mas o Goiatuba, de fato, tem um time que conhece muito bem a competição, né? O Alex Henrique, o Calazans, o Daniel Costa, né? Que é o Mister Divisão de Acesso aí do futebol brasileiro, está lá também, participou de um dos gols. Então, é um confronto que tem tudo para ser bem interessante, um jogo que eu recomendaria muito para quem quiser acompanhar a Série D, assistir, porque vai misturar tudo, né? Vai ser um jogo de mata-mata Série D, um jogo que de qualidade, um jogo com jogadores conhecidos e um confronto regional, né? Então tem tudo que a Série D pode oferecer aí no confronto de mata-mata. É um jogo bem interessante, um jogo bem equilibrado, apesar de ver um favoritismo para um lado aí. Depois a gente fala sobre isso. A gente tá falando tanto de bastidores do quarta categoria, eu vou passar um bastidor aqui meu, né? Que eu tava comentando com meu irmão, até com amigos meus que acompanham a Série D, né? Eu falando que se o Maricá passasse da Aparecidense, eu mudava de nome. Foi por pouco que eu não mudei de nome. Porque, assim, desde o princípio eu enxergava uma diferença muito grande, talvez uma das maiores distâncias, né? Nos confrontos desse mata-mata. No jogo de ida ficou até comprovado essa distância, mas na volta a Aparecidense fez uma partida bem abaixo do que a gente espera da equipe, né? E não bem abaixo do que a gente espera, mas também bem abaixo do que a gente já viu em outras participações da Aparecidense na Série D, né? Inclusive em mata-matas. Então colocou uma pulga atrás na orelha do torcedor nesse confronto, mas está nas oitavas de final, fez por merecer, né? E agora tem um Goiatuba que é um adversário que a Aparecidense, de preferência, no jogo em casa, não vai poder errar. Porque, como o Felipe bem pontuou, né, é uma das equipes que tem uma das melhores campanhas jogando fora, né? Tem uma campanha melhor fora de casa do que jogando em seus domínios, né? E com atletas experientes, e também com a possibilidade até de lei do ex, né? O Alex Henrique conhece muito bem a Aparecidense, já conquistou acesso e título de Série D por lá, né? E Goiatuba, mais uma vez, fez uma grande partida diante do São José, né? Com 2 golaços, né? A gente falou do gol do Bernardo Diniz, né? Mas o primeiro gol que abriu o marcador com 3 minutos de jogo, né? O gol do William, foi um golaço também, né? Toda a jogada que foi construída. Né? E, inclusive, São José e Goiatuba, para mim, foi um dos jogos mais animados do mata-mata, tanto na ida quanto na volta. Foram 2 jogos lá e cá, e dá o tom um pouco do que o Goiatuba pode fazer dentro de campo, né? Aparecidense não, acho que precisa ficar de olho que não vai poder jogar de uma forma muito aberta, né? Porque Goiatuba parece que é o tipo de jogo que o Goiatuba gosta de jogar, né? Esse jogo é bem aberto, bem franco, né? Vai ser um jogo bem interessante mesmo para a gente acompanhar. E para mim o São José, né, acabou para mim perdendo a classificação na ida, porque teve a vantagem no primeiro jogo, já abriu 1-0, tinha esse jogo franco a seu favor, escolheu recuar e deixar o Goiatuba fazer o que quiser no resto da partida até conseguir um empate. E o São José já sabia desse histórico do Goiatuba. Eu acredito que já tinha noção do que o Goiatuba fazia fora de casa. Então é aquilo que a gente sempre fala, né? Se você tem a oportunidade de matar um confronto, aproveite e mata, para não ter que correr esse risco. Só 3 rapidinhas, né?
A Presidência é a única equipe que é baixada do ano passado e que continua na divisão, continua na competição, né? O Viários, que vai correr São José, né? Estão eliminados. O Giovanni Gomes, né, de São José, é um cara que a Série C tem que ver, né? Porque realmente é um cara diferenciado para competição, assim. Poderia ser uma aposta, assim como o Ronaldo Santana do Tatunaluso. E sobre o Goiatuba, eu esqueci o que eu ia falar. Então pode seguir. Seguimos, né? Se a gente teve gol no fim, emoção no final nesse jogo da Aparecidense, nessa classificação da Aparecidense sobre o Maricá, também tivemos na classificação da Inter de Limeira, né? A vitória por 2-1, jogando com 1 a menos desde o primeiro tempo, veio com um golaço de falta de Cadu, que também poderia ser o golaço da rodada, só que tem um detalhe a mais. O Cadu foi formado nas categorias de base do Marcílio Dias e acabou sendo responsável pela eliminação do seu primeiro clube. E se num jogo teve emoção, no outro teve de absolutamente tudo, viu, Marcos? Inclusive briga generalizada, uma loucura na vitória por 3-0 do Rio Branco sobre o Luverdense, depois do empate por 0-0 na ida. E o primeiro gol, né, que abriu a classificação do Brancão, veio de um jogador que é bastante conhecido nesse mundo da Série D, também no mundo do futebol. Maranhão, aquele de 35 anos, ex-Bahia, Cruz Azul do México, Atlético Paranaense, Fluminense, Santa Cruz, Aparecidense, abriu os caminhos para essa classificação em um jogo, Marcos, que tem que ter uma edição do quarta categoria só para falar dele, viu? Porque o zagueiro lá do Luverdense fez essa partida ter história para contar. Tivemos aí esse gol que abriu a vitória do Rio Branco por 3-0, né? Diante da Luverdense, um belo gol do Maranhão, batendo de primeira, né? Inclusive, belo passe do Vitor Leque, né? Passe por elevação, né? Agora, falando do confronto como um todo, né? Para mim, que sou capixaba, né? Que a gente fala muito dos traumas aqui do futebol do Espírito Santo em relação a mata-matas, eliminações, né? Eu confesso ter ficado desconfiado com a partida de ida, porque o Luverdense não fez um bom jogo, mas o Rio Branco também não aproveitou. E é o tipo cenário que é propício para uma eliminação, né? Foi ser muito bizarro isso daí, cara. Pelo amor de Deus. Essa cena da confusão foi muito bizarra. Só que aí o Rio Branco conseguiu tratar de botar qualquer desconfiança para trás, né? Acho que foi um jogo muito seguro do Rio Branco, né? Quase não sofreu. Inclusive aí na imagem, né? Um amigo meu, o fotógrafo Wagner Chaló, acabou apanhando do zagueiro Anderson Lagoano, né? Inclusive já rolando figurinhas nos grupos de WhatsApp, tudo aqui do estado, né? Mas enfim, o Rio Branco espantou qualquer desconfiança nesse jogo, fez uma partida muito segura. O Luverdense só ameaçou no primeiro tempo, ainda quando estava 0-0, né? Num lance que o Filipinho chutou de fora da área, o Fernando Henrique fez uma defesaça, espalmou com a mão só para escanteio, e só. O Luverdense não produziu grande coisa no restante da partida. Foi um jogo muito seguro. O Rio Branco também conseguiu ampliar o placar para 2-0 logo no início do segundo tempo, que deixou muito complicado para o Luverdense. E antes mesmo até dessa confusão que a gente viu, o Rio Branco até perdeu um jogador expulso, que foi o Romarinho, que poderia ter complicado a partida, né? Mas aí teve o lance da confusão, né? E claramente parece que o Luverdense, ao perder um dos zagueiros, né, tentou fazer de tudo para arrastar mais gente expulsa do lado do Rio Branco. Só que acho que o time conseguiu manter a cabeça no lugar, né, e deixou só a confusão pro lado do Luverdense, que emitiu uma nota até, né, meio que não citando o episódio, mas também não culpando ninguém, ou seja, acho que eles mesmos admitem a culpa pelo ocorrido. E do outro lado, o Rio Branco agora pega a Inter de Limeira, né, que passou uma dificuldade diante do Marcílio Dias, né? Inclusive o gol da classificação da Inter de Limeira poderia ter sido um momento aquele, né? Um golaço de falta do Cadu. E o que mais me chama a atenção nesse confronto é que vai ser um duelo de equipes praticamente espelhadas no sentido de campanha, né? O Inter de Limeira tem a melhor defesa da competição com apenas 8 gols sofridos, enquanto o Rio Branco sofreu 9, mas está a 6 jogos sem tomar gol. Então são duas defesas muito equilibradas e de ataques muito semelhantes. 23 gols marcados pelo Inter de Limeira, 22 pelo Rio Branco. Né? Então, equipes com campanhas parecidas, né? Com atletas experientes de lado a lado. E tem tudo para ser um duelo emocionante e eu acho que está muito em aberto. Eu acho que
aqui no futebol capixaba a gente já viu alguns duelos que nas oitavas de final as equipes capixabas chegavam com um nível um pouco abaixo, e eu acho que nesse caso do Rio Branco chega com um nível muito parelho com o da Inter de Limeira. Absurdo esse gol do Cadu, viu? Absurdo. Uma provocação para o Marcos, né? Porque em 2019 foi Vitória e Ituano, né? Paulista contra o Capixaba, das oitavas de final. E teve um lance polêmico até hoje lembrado na Série D, né? Um lance dos clássicos de erro de arbitragem. Então a gente vai voltar a ter um confronto entre paulistas e capixabas. Muito bom, né? Primeiro a gente vê um futebol capixaba nas oitavas novamente. Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, o Amapá e Rondônia e Roraima, né? Que nunca subiram da Série D para a Série C. E é bom ver clubes sendo representados desses estados, né? De fato, né? Se eu não me engano. É verdade. Também não. E acaba que o Rio Branco, né, tem aí um bom jogo, né? E aquela teoria do Marcos também se comprovou, né? O Rio Branco parecia o mais confiável dos clubes do grupo A6 e foi o único que passou, né? A gente vai falar sobre isso mais especificamente depois, né? Mas de fato se comprovou. Rio Branco teve tranquilidade, né, como o Marcos citou, para conseguir fazer o 2-0, apesar dessa confusão toda que teve na partida de volta, e pega uma Inter que sobressai, né, na questão de raça até mesmo, né, porque teve um expulso e depois e no finalzinho conseguiu fazer um gol mágico, digamos, um golaço também, para garantir essa classificação. A Inter de Limeira, assim como o Central, né, são duas equipes aqui que foram rebaixadas no estadual e que agora estão muito bem na Série D, né? E a Inter de Limeira tem um jogador que é bem interessante, né? Que é o Miguel Bianconi, que foi muito bem aqui no Paraná esse ano no São Joséense. Ele transformou o ataque do São Joséense junto com o Calazans do Goiatuba, né? Era a dupla de ataque do São Joséense aqui no Paranaense. Ele foi muito bem, continuou muito bem na Inter de Limeira, que renovou o elenco, né? Que não venceu no Paulistão e que agora na Série D faz uma campanha muito consistente, muito boa. E a terceira melhor campanha da edição. E só trazendo a questão histórica, né, esses times nunca se enfrentaram lá em 87, né, no famigerado módulo amarelo, aquele polêmico módulo amarelo. Então foi um 0-0 que, né, a partir das duas equipes, né, nunca mais se enfrentaram, foi a única vez que se encontraram, agora retornam 36 anos depois para definir quem vai para o jogo do acesso da Série D desse ano. Mais um confronto que a gente vai passar agora. O Cianorte precisava de uma vitória simples sobre o Joinville, após empate por 1-1 em Santa Catarina, mas a classificação veio com a goleada por 4-0 e o Leão do Vale vai ganhando corpo na competição no momento decisivo, né? Depois de uma primeira fase ali até quase a 10ª rodada, bem oscilante. E os paranaenses vão enfrentar o Misto, que em pleno Canindé perdeu por 1-0 no tempo normal e depois venceu a Portuguesa por 4-3, com um brilho muito grande do goleiro Mota, confirmando o que a gente veio falando desde o início da Série D, que a Lusa em nenhum momento, apesar da campanha de líder do Grupo A6, conseguiu passar confiança na competição. Bom, sobre o Cianorte, acho que tem um ponto que é importantíssimo, né? Foi um 4-0 muito, assim, acachapante, assim, não deu chance para o Joinville. O Joinville parecia que não estava disputando um mata-mata de Série D. O jogo de ida o Cianorte já foi melhor do que a equipe catarinense, mas não conseguiu transformar isso em vitória. Então, o que chama a atenção do Cianorte nesse jogo foi que foi a maior partida do Cianorte na Série D. E fazer isso no mata-mata é bem relevante, né? Dá muita confiança para a equipe chegar nas oitavas de final. É o time paranaense, inclusive, que mais disputou as oitavas de final na história da Série D, né? Tem, acho que, 6 participações. Chegou apenas uma vez às quartas de final no jogo do acesso. E agora tem essa chance contra o Misto, né? O Cianorte realmente teve uma vitória muito tranquila, muito, assim, atropelou a equipe do Joinville. O Joinville comprovou, né, a ineficácia fora de casa, de fazer gols que tanto dentro de fora... Assim, dentro e fora de casa tem essa ineficácia, mas fora de casa é pior ainda, tem apenas 3 gols marcados, né, e agora foi eliminado. O time começou muito bem a Série D, mas caiu demais, né, não vence desde a 9ª rodada, não venci, né, já que está eliminado da competição, e o Cianorte chega com muita confiança para esse confronto contra o Misto, né.
o jogo já alertávamos, né? Porque de fato, e não é que alertávamos no mata-mata apenas, né? É pelo que a Portuguesa demonstrou na primeira fase, de fato, né? É um time que o resultado e o desempenho não combinavam, né? O resultado era muito bom, mas o desempenho era abaixo, né? Não era um desempenho confiável. E acabou que no primeiro mata-mata isso foi comprovado, apesar que a partida foi para os pênaltis ainda, né? Então tem uma sobrevida, não só sobrevida nessa questão, mas também porque o Mendes conseguiu fazer 2 gols diferentes na disputa de pênaltis e acabou que a Portuguesa recuperou ainda, né? Conseguiu aí empatar a partida, mas depois nas alternadas acabou sendo eliminada da competição. E assim como o Joinville, né, é a Portuguesa, né, e o Sampaio Correia, né, acho que é aquela velha coisa que a gente sempre fala, né, sobre a questão da camisa, né, que a camisa não define nada na Série D e isso foi demonstrado novamente na competição, né. Claro que a gente tem camisas pesadas aí na disputa, né, não só o Santa Cruz e o América, né, mas a gente tem o Asa também, muito forte, muito conhecido, Inter de Limeira, Rio Branco e tal, mas os times que eram colocados como favoritos apenas pela camisa já foram pelo caminho, né? Sobraram apenas Santa Cruz e o América, assim, os mais fortes, mais conhecidos, né? Enquanto o Sampaio Correia, a Portuguesa e o Joinville ficaram pelo caminho. E é isso que eu falei muito sobre lá no início da introdução, né? Que a Série D ensina muita coisa, mas muitos times não conseguem aprender, né? E aí a Portuguesa é um caso clássico disso, né? De fato, investiu mal num elenco que não chamou atenção, tinha do Cristiano e o Kawari muito bem, mas que de fato faltava mais coisa, né? E realmente faltou. O time está fora da Série D, um misto que muito consistente, que a gente até pode até demorar um pouquinho para colocar como forte candidato, porque a gente tinha uma esperança do Capital que não se comprovou, e o misto sempre mostrou que estava à frente do Capital, até lutou pela terceira posição no grupo com o Luverdense logo depois na reta final, mas de fato o time também muito consistente e se mostrou mais confiável do que a Portuguesa e o grupo A5, assim como o grupo A3 se mostrou mais forte do que o grupo adversário, né? Então isso comprovou na segunda fase e o misto passou também entre os times que estavam no grupo A3, no grupo A5. O Cianorte passou, acho que talvez a mesma impressão do Rio Branco, né, com o Luverdense. Ou melhor, o Joinville talvez passou a mesma impressão que o Luverdense passou, né, porque chegou no momento, tipo assim, que quando o Cianorte abriu 2-0, assim como o Rio Branco chegou ao seu segundo gol, parecia que a fatura já estava liquidada. E até por conta do que a gente já viu do Luverdense e também do Joinville na competição. Uma equipe que tem uma defesa muito boa, mas um ataque que não é tão produtivo. Então, com 2-0, para mim já seria muito difícil o Joinville até buscar o resultado, né? A última vez que o Joinville fez 3 gols no mesmo jogo, foi em fevereiro deste ano no Campeonato Catarinense, quando bateu o Santa Catarina por 4-3. De lá para cá, só placares muito magros, e o time também não estava jogando futebol para buscar essa reação contra o Cianorte. Então, o Cianorte conseguiu facilitar a sua própria vida e classificou de uma forma que a gente esperava lá no início da competição que o Cianorte fosse jogar, né, com um futebol bem mais impactante na competição, né? Time bem mais decisivo no momento certo. E quanto à Portuguesa, né? Acho que o jogo foi muito retrato do que foi a campanha da Portuguesa na competição, né? Foi um time que a todo momento precisando acabar com a vantagem do misto, pressionou bastante, mas pouquíssimas oportunidades reais, né? Um futebol muito fraco, né? Muito pouco repertório, e conseguiu chegar no gol numa falha defensiva da defesa do misto, né? E ali na tentativa do abafa, cruzamento e a defesa se bananando ali, né? Acabou que a bola sobrou no pé do Lohan e levou a decisão para os pênaltis. E aí talvez fica o meu destaque, né, positivo na decisão dos pênaltis, vai para os goleiros, né? Não só para o Mota, mas também para o Bruno Bertinato. Quase todas as cobranças eles acertaram o canto, né? Acho que cada um só errou o canto em uma cobrança. Então, tipo assim, um aproveitamento muito bom dos goleiros,
mas não foi o suficiente para a Portuguesa buscar o resultado, e o misto, que a gente fala, né, tem quartos colocados e quartos colocados, né? Tem aqueles que lutam para não se classificar e tem equipes que chegam com alguma consistência. E o misto foi essa equipe que chegou com alguma consistência, né? É seguro de que poderia chegar no mata-mata e desempenhar um bom futebol, e classificou com muita justiça, né? Queria dizer não, mas a gente já alertava. Pois é. E agora a gente chega ao último confronto, né, dessas oitavas de final. Teremos um representante do Distrito Federal. Isso porque o Água Santa teve um jogador expulso aos 42 do segundo tempo. E justamente na sequência, o volante Tarta marcou o gol da vitória do Ceilândia por 1-0, fazendo o Gato Preto seguir vivo na competição. E aí o adversário do Ceilândia será o Barra, né, que já havia vencido o jogo de ida por 1-0 no Paraná e voltou a bater o Cascavel, dessa vez por 3-0, garantindo, Felipe, a vaga do Pescador nas oitavas de final. O Cascavel, né, que demitiu o Tcheco depois do jogo de ida, já meio que tinha largado e mostrou que a impressão de que tinha largado acabou se confirmando. A gente viu 3-0 no placar, né? Mas nem imagina, para quem não acompanhou, né? O Cascavel tinha tudo para sair da frente do placar, né? Um lance inacreditável também. Outro lance que ficou marcado nessa rodada, né? Que foi o lance que o Robinho surgiu livre na cara do goleiro do Barra, tentou driblar, ele tem um toque para tirar e acabou que o Vini Moura driblou toda a zaga e quando foi finalizar, furou, né? Então foi um lance bem particular desse confronto entre o Barra e o Cascavel. E acabou que logo depois o Barra se andou a fazer gols, fez o 3-0, que sacramentou a classificação da equipe para a próxima fase, né? Esse é o confronto, inclusive, mais pesado, digamos, né? O confronto mais de várias posições, né? O Barra é o quarto melhor da classificação geral, enquanto o Ceilândia é o sexto melhor. Então, o jogo maior pontuação, né? Ao contrário de Cianorte e Misto, né? Que estão lá embaixo na classificação geral. O Barra, né? Se recuperou pelo contexto, né? O Barra tem aí fez um campeonato muito ruim no ano passado, esse ano se recuperou, né? Conseguiu chegar muito bem na segunda fase e demonstrou isso, né? Contou ali com a sorte, digamos, né? Que o Vini Moura vacilou na finalização, que teve chance de fazer gol, mas depois foi eficaz, né? Foi eficiente, conseguiu fazer 3-0 e pega um Ceilândia que também muito consistente, né? Esse é um fator interessante da equipe na competição. E aí sempre fica naquela questão, né? Se um time aquela supervalorização de um time paulista, né? E ainda mais quando pega um time do Distrito Federal, e acabou que isso não aconteceu, né? O Ceilândia conseguiu sobressair bem, mesmo com o empate na primeira partida, para ser um time paulista, e agora consegue essa vaga para a próxima fase, com muita esperança também, né? É um jogo bem interessante, duas equipes boas, muito boas, né? Que poderiam estar juntas nessa parte final, né? Não se enfrentarem agora, né? Então é um ponto aí que chama bem atenção. E outro destaque, né? O Barra pela primeira vez vai jogar fora do Sul, né? Nunca jogou fora do Sul do país, né? Ano passado foi eliminado na primeira fase, esse ano na segunda fase pegou o Cascavel, né? Então acabou que agora vai ter seu primeiro confronto interregional na história. As duas classificações vieram de formas distintas, né? O Barra parece que o 3-0 foi um resultado fácil de ser construído, mas não foi, né? Por outro lado, o Ceilândia, para quem vê o 1-0 só, também construído em um momento tardio da partida, né? Parece até que foi um jogo muito equilibrado, mas eu achei até que o Ceilândia poderia ter construído essa vantagem mais cedo. No primeiro tempo foi melhor, né? Embora cedesse algum espaço para o Água Santa contra-atacar, levar um pouco mais de perigo, mas no segundo tempo achei o Ceilândia muito superior ao Água Santa, né? E assim como foi a classificação do Manauara, né? O gol saiu após uma expulsão, né? O do Ceilândia também, né? Acabou tendo expulsão, né? De um dos atletas do Água Santa, e na cobrança de falta o Tarta bateu direto pro gol, né? Acabou que o goleiro do Água Santa saiu muito mal da sua meta, né? E o gol do Ceilândia saiu nesse lance, gol do Tarta, gol falha, mas não dá para dizer que não foi um golaço, né?
que decidiu a classificação da equipe do Gato Preto. Agora teremos um dos jogos mais equilibrados aí, talvez o jogo, junto com o Inter de Limeira e Rio Branco, né? Ceilândia e Barra fazem um dos jogos mais interessantes desse mata-mata, por se tratar de campanhas também muito parecidas, né? Barra teve a 4ª melhor campanha dessa primeira fase, o Ceilândia a 6ª melhor, né? Acho que em proximidade, acho que é o confronto mais difícil desse mata-mata, e teremos 2 jogos bastante equilibrados. Muito bem, passamos agora pelos 8 confrontos das oitavas de final, e obviamente não podemos ficar sem os palpites, né? E aí eu começo com você, Felipe. Quem classifica entre Maranhão e Central? Central. Eu vou de Maranhão. E Imperatriz e América, Marcos? América. Sigo Marcos. Santa Cruz e Altos? Felipe. Altos. Vou de Santa Cruz. Manauara e Asa? Asa. Também vou de Asa. Goiatuba e Aparecidense? E Aparecidense. Aparecidense. Rio Branco e Inter de Limeira? Cara, eu vou puxar pro lado. Eu acho que o confronto é equilibradíssimo, mas eu vou puxar pro lado do bairrismo. Rio Branco passa. Eu vou de Rio Branco também. Cianorte misto? Cianorte. Muito pelo que fez nessa partida do Joinville. Vou de Cianorte também. E por fim, Ceilândia e Barra? Cara, vou de Ceilândia. Eu vou de Barra. Muito bem, então a gente já saiu, enquanto a gente está gravando aqui, a tabela das oitavas de final, né? Infelizmente, a CBF colocando uma porrada de jogo ainda no mesmo horário. Sábado, dia 16, 4 da tarde, Maranhão e Central, no Castelão, Manauara e Asa, no Ismael Benigno, e Ceilândia e Barra, no Abadião. Ainda no sábado, às 5 da tarde, o Rio Branco enfrenta a Inter de Limeira no Kleber Andrade. No domingo 17, Imperatriz e América no Frei Epifânio, 4 da tarde, mesmo horário de Goiatuba e Aparecidense no Divino Garcia. Às 6 da noite do sábado, Cianorte e Misto no Albino Turbay. E na segunda-feira, dia 18, às 8h30 da noite, Santa Cruz e Altos na Arena de Pernambuco. A volta, no sábado, 4 da tarde, Aparecidense e Goiatuba, no Aníbal Toledo, Inter de Limeira e Rio Branco, no Major Levi Sobrinho, e o Barra contra o Ceilândia no Arena Barra. Ainda no sábado, 6 da tarde, 6 da noite, Asa e Manauara no Fumeirão, e o misto contra o Cianorte no Presidente Dutra. Já no domingo, dia 24, Central e Maranhão, no Lacerdão, às 4 da tarde, mesmo horário de América e Imperatriz na Arena das Dunas. E às 6 da noite de domingo, dia 24, o Altos recebe o Santa Cruz no jogo de volta no Lindolfo Monteiro. E assim a gente vai chegando ao fim, e eu deixo o espaço, claro, para as considerações bem rapidinho de vocês nessa edição 162 do quarta categoria. Agradecer por mais um episódio, né? Chegamos aí nas oitavas de final da Série D, restam 16 times agora para definir quem serão os campeões, né, da competição. Já na próxima fase a gente saberá disso, né, que é o que realmente importa, são os acessos. Destacar mais uma vez os bons números que o Metrópolis alcançou, né, na Série D, né, nesses jogos de volta do mata-mata. Muitos jogos com mais de 10 mil pessoas assistindo simultaneamente, isso foi bem interessante. Também uma boa troca de lives, digamos, né, assim, uma boa recepção de views, né, já que alguns jogos foram para os pênaltis e acabou que recebeu bons números também. E vamos conferir, né? Ainda restam 5 regiões na disputa, né? Norte com menos, né? O Sul também com um pouco menos. O Sudeste também, né? Isso é um destaque também interessante. A gente vai conferir como é que vai ser esse mata-mata, esse jogos das oitavas, né, que a gente já pode, que agora não tem mais o chaveamento, agora é a hora de fazer as contas para ver quem serão os confrontos daqui 2 semanas, para definirmos quais serão os jogos do acesso, né, da Série D 2025.
primeiramente agradecer por mais um episódio de quarta categoria. E dessa vez eu não vou puxar a sardinha para o Espírito Santo nas minhas considerações finais, embora esteja rolando o capixaba da Série B. Deixa para mais para frente. Eu queria falar mais sobre o Brasileirão da Série C, né? Que aí estamos vendo equipes que subiram da Série D para a Série C recentemente, né? Alguns passando muito aperto e outros agora se consolidando na competição. Temos o Caxias, que subiu em 2022, né? Se eu não me engano, 2022 subiu, 2023 na verdade, no mesmo ano do Ferroviário, se consolidando como líder. São Bernardo, que subiu em 2022 muito bem. O Floresta, que esteve na nossa primeira edição de quarta categoria, depois de penar muito na Série C, agora está ocupando posição no G8, muito bom de ver, né? Agora, os que subiram na temporada passada, esses sim estão passando por mais perrengue, né? O Itabaiana até hoje, nesse dia que a gente está gravando o podcast, né, bateu o CSA por 1-0, escapou da zona. O Maringá, com muita dificuldade, ainda se mantém fora da zona após empatar com o Figueirense. O Anápolis agora engatou uma sequência e também está fora, mas o Retrô, esse que a gente até depositava até mais expectativa, ou tão quanto o Maringá ali, né? Esse muito abaixo, parece que vai fazer o bate-volta. Retrô e Tombense, já aguardamos por aqui em 2025, dois times muito próximos aí do rebaixamento. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que a partir das oitavas de final tem VAR, tá? Nos jogos de mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. E a gente vai ficando por aqui com mais uma edição do Quarta Categoria, convidando já você para voltar na semana que vem para nos acompanhar sobre os jogos de ida desse mata-mata das oitavas de final da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou até aqui e até a semana que vem.